a nossa live pelo... Deixa eu explicar um pouquinho antes de começar. Nós estamos fazendo pelo Lions Clube Esportivo Tecocatu. Esse é um mês que a gente está prestigiando o mês do meio ambiente. Então, a gente está procurando fazer algumas ações em ajuda ao nosso planeta Terra, né? E o Lions tem várias campanhas que estão sendo feitas. No sábado agora que vem, a gente também vai ter algumas atividades como limpeza de praça. Então, quem quiser participar também será bem-vindo. É um trabalho braçal, mas é um trabalho gratificante para todo mundo aí, para pelo menos a gente fazendo a nossa parte, aos poucos as coisas vão funcionando. Não é verdade, Carlos? Exatamente. Cada um fizer um pouquinho, no final do Ajuda. dia tem muita coisa. Vou aprender hoje como fazer o que é uma composteira. É uma experiência muito legal, viu? Confesso para você que inicialmente todo mundo falava, eu falava, Eu imaginava que era alguma coisa, né, voltada, né, mas é interessante a história é muito bacana. E como é Não, que é vai bem... ser feito? Não, Ah, a minha irmã vamos... escrevendo que a gente é da old school. Old school, legal, né? Mas estamos somos aqui, ó. clássicos, né? Somos Clássico, nós somos, clássicos. como é que se diz? Mas a gente se vira. Quero ver a geração nova bater É, na máquina de datilografar, usar fax, saber ler é telex. Opa, verdade. isso aí eles não sabem o que é isso. É, eu sou antigo, na empresa Café. que eu trabalhei, no Hum, CPD, né? No tempo que a é, empresa tinha CPD, tinha lá é. uma máquina de Aí cartão explica perfurado. que CPD hoje é TI. É, TI, mas antes era CPD, né? Então Também. É, tinha umas máquinas que hoje em dia o pessoal não ia acreditar, né? A impressora era do tamanho dessa mesa que eu estou aqui, deve ter e eu tinha uma comecei lá que tinha vendendo, 2 metros. eu vendi abafador de ruído para matricial. Eu É, era bom nisso, hein? Chato de tinta, olha. hoje em dia Bom, tá fácil, né? Carlão, Vamos lá, vamos são lá. 8 horas e 40 minutos. Eu vou começar a live. Tá bom, né? Quem estiver por aqui, o pessoal vai começar a entrar. Tenho certeza que algumas pessoas pediram que vão entrar depois. Depois a gente vai gravar e para quem não pode, quem estava querendo participar e me avisou que não pôde estar aqui. Bom, a maioria talvez me conheça aí, né? Eu sou o Chico, o Francisco, mas pode chamar de Chico. Eu tenho a grande honra de hoje poder estar entrevistando esse meu amigo, pessoal, um amigo que eu aprendi a ter no meu círculo de amizade. Para sempre vou apresentar ele. O Carlos Pimenta, ele tem sua formação na área de informática, né? Por isso que ele falou de CPD. Ele é empresário e é sócio proprietário, junto com a esposa dele, que é a Mônica Pimenta, uma academia de espaço funcional, da qual eu frequento e frequentei muito, me ajudou muito no meu tratamento, sempre falo isso, lá aqui no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Para quem está de fora, é um bairro que, em Pinheiros, fica próximo da USP e tal. Ele também se aperfeiçoou ele é acupunturista e massoterapeuta, e é professor de artes marciais, de uma arte marcial chamada arte marcial russa, que se chama Sistema, que é uma das artes marciais mais interessantes, da qual eu tive o privilégio também de frequentar suas aulas e fazer cursos, e posteriormente vamos dar continuidade. Sim. Carlos, o que é uma composteira? Bom, uma composteira é a ferramenta, né? Onde a gente faz o quê? A compostagem. E o que é a compostagem? É um conjunto de técnicas, né? Que a gente aplica para estimular a decomposição de materiais por organismos, tais como fungos, bactérias, até vem também as minhocas, enfim, e outros seres, né, que possam se alimentar ali do que a gente vai conversar mais para frente. Com a finalidade de Certo. quê? De obter, no menor tempo possível, tá? Então a gente aplica técnicas nesse Uhum. material composto, tá bom? Para ele se transformar em um outro material estável, rico em substâncias
úmicas, né, que a gente chama, com nutrientes minerais, é uma matéria rica, vamos dizer assim, ele vira entre aspas, uma terra rica, entendeu? E aí essa terra rica tem várias aplicações. Legal. Eu, antes de entrevistá-lo, e também pela minha falta de conhecimento dessa nossa conversa, eu descobri que a compostagem é uma técnica milenar praticada pelos chineses há mais de 5.000 anos. Eles explicam de uma forma muito legal. Assim, nada muito diferente do que a natureza faz há bilhões de anos, é o que você acabou de explicar. Que surgiram os primeiros micro-organismos, decompositores e tal. E seguindo o exemplo de uma floresta, onde observamos que cada resíduo, seja ele de origem animal ou vegetal, é reaproveitado pelo ecossistema como fonte de nutrientes para as plantas e, em última análise, são o sustentáculo da vida terrestre. Exatamente. E agora nós vamos às perguntas que a gente precisa fazer. Bom, pessoal, é o seguinte, tudo aquilo que decompõe, compõe novamente, a floresta faz isso, né? Não tem agora queimadas, algumas coisas, então... Isso. E de uma maneira mais moderna, mais atual, né? A gente tem aí as ferramentas, né? Ferramentas técnicas que a gente usa para acelerar esse processo que na floresta demora mais, mas que a gente precisa de uma velocidade maior aqui, se for aplicada, por exemplo, numa área urbana, né? O que aconteceu, na verdade, então, pelo que eu estou entendendo, é que, na verdade, a gente trouxe as pessoas que fazem hoje a compostagem já trouxeram esse exemplo da natureza. Sim, exato. Você como se fizesse uma simulação, né? Um micro-universo ali controlado, né? Esse processo de decomposição por fungos e bactérias, ele fica num ambiente controlado e aí ali você vai aplicando aí as técnicas, né? Tá baixo o seu som. Tá baixo o meu som? Sumiu. Opa, deixa eu... Tá melhor ou não? Não, tá. Eu tô ouvindo bem baixinho. Você tá me ouvindo bem? Tô escutando bem. Então, eu tô te ouvindo... Eu posso tentar colocar um microfone aqui, peraí. Alô? Melhorou. Melhorou. Às vezes a internet, para mim a internet aqui sua tá fazendo aquela rodinha assim, sabe? Eu tô te vendo, agora fez rodinha, mas vamos lá. Vamos seguir. Seguinte. Senão, que o Instagram tem tempo, né? Na última que eu fiz, o cara teve que abrir. Pessoal, tá ouvindo bem. Obrigado, galera. Vai dando os toques aí. Isso, então, eu queria que você me contasse um pouco como vocês se organizaram e como começou esse trabalho. Tá, então vamos lá. Há 3 anos atrás, aqui na região, a gente tem um coletivo de pessoas, né, da Vila Ida Beatriz Jataí, né? E são pessoas que têm muito conhecimento, muita expertise, muita boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Tem várias frentes, mas uma delas é essa ligada mais a aspectos naturais, ecológicos, né? Então, em dezembro de 2017, a gente começou esse trabalho, tá bom? Esse trabalho que a gente faz, dessas composteiras que a gente faz em pratos, foi inspirada num outro trabalho que teve, numa outra iniciativa, um projeto, na realidade, que aconteceu em 2008 em Florianópolis, que se chama a Revolução dos Baldinhos, um negócio super interessante também. Então, Revolução dos Baldinhos? Revolução dos Baldinhos. Esse modelo de compostagem que a gente tem porque o pessoal levava nos baldinhos, tal, né? É bem legal. Na internet coisa tem, de Catarina. Não. Foi Florianópolis, foi Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Não, coisa de Catarina. Levar. Se quer, esquece. Se não quer, diz, vou levar no baldinho. Vamos lá. Então tá bom. Mas se tiver algum Catarina, vem também. É bem legal o projeto que eles fizeram lá. Então a gente fez aqui, óbvio, com a nossa realidade, né? A gente transformou, adaptou, óbvio, nós estamos em outro lugar, com outro tudo, né?
Mas Sei. é bem legal, é bem legal. Aham. E Então aí, foi através desse projeto que é, se inspiramos. prepararam, se inspiraram, né? Então, se o Inspiramos esse pessoal quiser projeto. achar, chama Processo Reciclação dos Baldinhos, é isso? Isso. Acho que o nome que ficou mais famoso foi Revolução dos Baldinhos. Revolução dos Baldinhos. Revolução dos Internet Baldinhos. está Se você aí, se o colocar, Google, tem vocês batem lá. YouTube. Depois, YouTube. quem tiver Depois... curiosidade, dá uma googada que aparece. Legal. E me diz uma coisa, tem muitos tipos de composteira, porque eu peguei o histórico, né, de como isso foi formado, mas eu não peguei aquilo que, por exemplo, como é que é feito, se tem tamanho. Eu já vi algumas Tá. pessoas no meu apartamento, mas eu falei, caramba, e o Não, cara não, faz não. uma praça. Não, então, o que que acontece? Tem vários tipos de composteira, tá bom? Tem aerada, tem o minhocário, tem composteira elétrica, enterrada no solo, tem um monte de tipo, tá? Qual que você, qual que você fez? Aqui a gente faz, nas vilas, a gente faz a composteira aerada. Aerada? Tá. Aerada, chama aerada. Porque ela tem, vamos dizer assim, a construção dela é para entrar ar dentro dela também, entendeu? Ela não é um, um ecossistema fechado, ela tem interação com o meio ambiente, né? Então é Ah, bem tá. Bom, legal. e também ela está em um ambiente público também, né? Sim, sim. A controlada dela deve ser como funciona na natureza, né? Você faz, deixa Exato. ela lá e vai alimentando. Assim, A gente alimenta. ela não é uma caixa fechada. Ela não é um ambiente fechado, uma caixa fechada, uma coisa Tá, hermética, né? Ela tem tá. interação com o meio ambiente, com o sistema da prata, ela interage, ela tem interação, né? Passa ar, enfim, tem essa troca aí com o meio ambiente. É, por isso que a gente tem que manter as praças limpas, né? Exato, exato. As Para a praças limpas é natureza fundamental, interagir, né? né? Exato, exato. Você tem a praça limpa, você tem mais, sei lá, passarinho, tem, sei lá, tem tudo ali circulando por ali, né? Entendi. Uma das coisas que eu queria saber, isso é muito importante, inclusive para quem está nos assistindo, tá? É, quais são as vantagens que você enxerga para uma comunidade ter um processo de compostagem em sua região? Eu vejo algumas, viu, Chico? Por exemplo, assim, vamos separar, né? Por exemplo, assim, quando você pensa em residência, por exemplo, ele promove a redução da quantidade de resíduos orgânicos gerados nas casas, né? Nos apartamentos, e dá uma destinação melhor do que o lixo, né? Então, você pega esse material orgânico e vai aproveitar ele em algo útil. Então, de primeira, assim, eu vejo isso nas residências, né? Outra Uhum. coisa, assim, pode olhar do ponto de vista público, vamos chamar assim, entre aspas, públicos, né? Que é a diminuição da quantidade de lixo indo para os lixões e aterros. Enfim, hoje em dia aqui no estado de São Paulo a gente tem aterro, não tem mais os lixões, né? E a vida Bastante, né? útil também dos aterros, ela aumenta, né? Porque Uhum. vai menos matéria para lá, então você tem mais espaço, enfim, a vida útil do aterro aumenta. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, os aspectos educacionais, né? Uma atividade familiar, pais e filhos, educativa, né? Ecologia é uma coisa educativa. Outra coisa que eu posso elencar, por exemplo, social, né? São pessoas que, de repente, não se conhecem dentro de um bairro, por exemplo, e que estão juntas ou se trabalham ou se envolvem em um tema comum, que é super importante. Outra coisa importante também é uma coisa que você já falou, né? Que é a parte da zeladoria, né? De pessoas, um grupo de pessoas cuidando daquela praça, daquele espaço, limpando, arrumando, enfim, cuidando, cada um do seu jeito, daquele espaço ali. É público, mas é um público também das pessoas, né? Não é público porque é do governo, não. O público é das pessoas também. Elas têm que ocupar o espaço, elas têm que zelar por aquele espaço. Então, pelo menos assim, de bate-pronto, eu vejo isso. Pode ser que tenha mais, mas eu acho Uhum. que só por esses aí já é bastante legal. Ó, tem uma pergunta muito legal aqui Fala aí. já, que eu acho que pode te ajudar. Eu não sei se você Vamos lá.
A Ana Caruso é lá de Curitiba, uma amigona minha, Opa! uma trilheira. Ela perguntou se a composteira elétrica é boa. É Olha, eu eficiente, por particularmente, exemplo? nunca tive experiência com ela, mas pelo que eu já li, sim, ela é É. eficiente. Mas Ela é para ambientes eficiente, mais sim. fechados, né? Outra metodologia, né? Não É é, um, é não é a que você é um utilizou, né? Que é a errada. porque não é um equipamento, ela passa corrente elétrica, ela estimula é, ali os compostos, o que está acontecendo. Ela é eficiente, sim, sim, é eficiente. Já já Mas nós não vamos é, fazer, por exemplo, você já já colocar nós numa vamos fazer, praça. já já nós vamos falar sobre os compostos para as pessoas que não conhecem, né? O que Ah, sim, acontece sim, está na falar. nossa, tá na nossa lista de, tem uma lista de Schindler aqui para perguntar. Vou São fazer uma 200 travadinha perguntas. aí, mas. Eu tô aqui. Ô, ô. E aí? Você tá aí? Alô? Já volto, já volto. Aí, voltou. Sai do freeze, sai do freeze. É com a internet aí, cara. A Então, minha tá funcionando. a minha tá ótima. Ó. Mano, Aqui eu tô do a lado minha do. também. Então, vamos lá. Vai Uma lá, das manda coisas brasa. importantes, como você fez uma composteira pública, qualquer pessoa pode chegar, então eu vou chegar amanhã, eu vou lá na praça e começo a montar minha composteira. Eu posso fazer isso? Não, não é sábio fazer isso. No mínimo, não é sábio. O que eu posso dar de Imaginei. conselho? Não pode, não pode. Não é assim que funciona. O que você tem que fazer? A minha sugestão, Hum, eu sou bem crítico nessa parte, porque assim, minha sugestão é, cada região, eu não sei, tem pessoas de, sei lá, todo o Brasil assistindo aqui. Então, é, vai até a sua prefeitura, ou no caso aqui de São Paulo, na sua subprefeitura, e a gente conversa tem com o subprefeitura departamento de São Paulo. de áreas verdes. O departamento de áreas verdes, ele vai te dar as instruções ali. A minha sugestão, eu trabalho na área de informática, na área de gerenciamento de projetos, a minha sugestão, o que é fazer? Vai na internet, baixa um templatezinho, um formuláriozinho de gerenciamento de projetos, faz um negócio estruturadinho. Então, pega esse template e preenche. Olha, o projeto chama Projeto da Minha Cidade. Elenca as praças, você vai trabalhar. Se é mais do que uma praça, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Coloca lá o que você vai fazer, qual o modelo da compostagem que você vai fazer, nome, Uhum, endereço. Vai na praça, tira umas fotinhos. Tira do lugar, da praça como um todo, do local que você vai fazer a composteira. Pega esse templatezinho, monta um projetinho. Não precisa ser um negócio extremamente profundo, mas monta. Organização é fundamental quando você vai começo, conversar meio e com fim. órgão. Começo, meio e fim. Se é mais do que uma praça, coloca 3 etapas. Etapa 1, É. praça 1. Etapa 2, praça 2. E faz, formata, fala qual o tipo, e quando Uhum, tiver, já tiver composto, o que vai fazer com esse composto já feito, a destinação. Quando você chega num órgão público com um projeto na mão, com um negocinho, a probabilidade de você ser aprovado é muito uhum. maior. Agora você vai com um papel de pão, pega aqui, ó, vou mostrar para a autoridade, ó, aqui, ó. Não, faz um negócio bonitinho, porque quando você vai conversar com o responsável, você já saca o projeto aqui, ó, já mostra para ele todo. Aí é outro tratamento, é É, outra você sabe, conversa. bom, você sabe que eu tenho Estruturada até, eu tenho umas pessoas aí de Curitiba que estão prestigiando a gente. Eu Opa! nasci nessa cidade, né? Eu nasci nessa cidade e Curitiba, para mim, sempre foi um exemplo de organização e de montagem de projetos em parques públicos, né? Sim, sim. A população inteira até cobra isso, é muito importante. Talvez a população, você está tão acostumado, morador de Curitiba, mas quando alguém vem de fora e vê os projetos que são feitos em praças públicas, desde talvez construção de banco, isso que você não vira uma bagunça, né? Lá fora, na Europa, eu tive mais oportunidade de conhecer bastante coisa, né? E eu sempre vi essas montagens, eu devo ter passado por milhares de composteiras e não devo ter prestado muita atenção, mas deve ter, porque é uma coisa assim, lá eles fazem muita reciclagem, Curitiba tinha, há muitos anos, já estava
passa lá o caminhão de lixo, lá o verdinho lá, os próprios condomínios onde eu morava, o síndico do prédio, quando eu morei lá em Curitiba a última vez agora, ele olhava e falava, olha, uma das orientações que eu tive, lixo reciclável, o lixo que não é reciclável. Então, eu acho isso muito importante. Não custa fazer um projeto, pega 2, 3 pessoas do bairro, aí você vai juntando mais pessoas e vai dando certo. Eu acho muito legal isso. Acho que você tem toda a razão. É assim mesmo que funciona. É assim que faz. Essa estrutura, você tem como conversar com as pessoas. Agora, se você não só na cabeça da pessoa, não, eu costumo falar o seguinte, não É, basta ser profissional, você também tem que parecer profissional, né? Tem que ter as duas é. coisas, né? E mostrar Vamos lá. como profissional também, entendeu? Então isso é Quantas importante. praças, quantas praças vocês têm composteiras aí na região? Ah, cara, eu lembro assim de cabeça assim umas 4, mas pode ter uma ou outra a mais. Pelo menos 4 de cara eu sei Ó, que tem. tá vendo? Ó, eu falei de Curitiba. A TR Condomínios é minha irmã, Giovana, aí. Curitiba começou na década de 90 com muita educação e conscientização. É É o verdade. caminho, é esse Mas mesmo, eu é esse mesmo. pequeno, a gente já via que tinha alguns equilíbrios. A gente ia nos lugares. Eu não via um papel no chão. Eu não sei como é que está hoje. Mas eu lembro disso na minha cidade. E a gente. Engraçado que a gente pegava e jogava mesmo no lixo. Tinha essa educação. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Eu lembro de pequeno no interior e ver que a Mas então, compostagem o burro velho te sim, ensina também, viu? É, o burro velho te ensina, vai, pega no chão. É porque o burro velho multa, né? Aí o pessoal multa. Aí o cara dói no bolso. Qual o tamanho das a composteira tem tamanho? Porque eu vi que a Ana falou de elétrica. Da prata deve ser grande, né? então, peraí, deixa eu dar um passo para trás aí. Vamos lá. Qual o tipo da composteira que a gente faz, né? Eu mencionei Ah, é composteira verdade. irada, mas eu não falei o que é a composteira irada, né? É Então, para que quem eu não. mais ou menos já entendi, mas eu já entendi quando você me Não, explicou, mas mas vale a pena. eu vou Obrigado. explicar de uma forma bem rápida, tá? Bem facinho. Hum, Imagina um ninho de passarinho. ok. Né? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Assim vai ficar um ninho de passarinho. Você está vendo aqui na minha, né? Tem os Vou pegar a gravetos foto. assim, Um fica ninho de tudo assim. passarinho. E sabe aquela trama que tem Sei. para ele colocar os ovinhos dentro? Então, na realidade, pensa na composteira como com essas paredes, vamos chamar assim, do Eu vou ninho. usar um outro exemplo também. Sabe aquelas cestas de Vime? Isso, exatamente. Porque daí Exatamente. ainda você olha. Eu É, tive um berço de Vime. sim, mas Eu só passei que é o para minha irmã seguinte, ó. depois. Então, mas só que é o seguinte, ó, peraí. Mas eu lembro, Não, fica passa, não é passa, uma trama, não é uma trama assim, é uma trama mais aperta. caótica, vamos chamar assim. É uma trama mais caótica. Por quê? Porque você constrói, pensa Hum, nesse construída como se fosse parede, vamos chamar assim, com galhos maiores, com forragens mais espessas, não tão próximas, né? Então você monta como se fosse um berço, um quadrado, um certo. retângulo, certo? E, óbvio, a gente forra o chão também, porque é importante que o solo tenha uma proteção, porque a gente quer que ele troque, ó, que subam, desçam, que a fauna ali, os insetos Porque subam e. os bichos interagem, né? Exato, eles Mas são. não passa, Não é mas não passa rato, por exemplo. Não passa. Então, mas aí eu vou chegar aí nesse ponto. Tá. Então, a gente quer que a gente protege o solo, porque a gente quer que tenha essa subida e descida aí dos insetos, enfim, e protege os lados com uma ramagem com galhos, com uma parede espessa, não é pequena, não é um negocinho, põe um galinho, não, é uma espessa mesmo. Por quê? Porque a gente não quer que entre animais ali, entendeu? Então você faz toda essa parede, protege o fundo, e aí a gente coloca os compostos, e aí tem toda uma, uma proporção do que você É coloca, de montado em fogo. camada. Camadas, são montadas em camadas, né? Sendo que a camada superior aqui sempre
a gente chama de tampa, né? Porque nem o composto, a gente mistura com as coisas, as folhas, com o material que geralmente o pessoal leva das podas, ou das praças, ou das Isso, casas. Bastante casa aqui, né? Então o pessoal leva, a gente mistura tudo lá, mas a camada de cima, ela tem que ser uma bela generosa, por quê? Porque você tem que tampar, não, tem que ser difícil de entrar lá para dentro e também para manter a temperatura, porque ali o processo de compostagem são bactérias, são fungos, enfim, e ele ali tem que ter um ambiente fechado, controlado ali para poder criar um ambiente para poder fazer a compostagem acontecer, né? eu acho que agora a gente vai chegar nas perguntas que você está tentando já Opa, responder, mas a gente tá, pode fazer de uma outra forma. Vamos lá. vamos lá. Quais são os materiais básicos para a construção de uma compostagem? Ela é fácil de fazer, porque você falou Tá, mais ou peraí. menos. Eu não consigo, eu vou ter um pé atrás, mas eu esqueci de responder a sua pergunta, né? Que você falou do tamanho das composteiras, foi isso que você falou? 1,80 m, Então, 2, 5, 4, né? então, o que acontece é o seguinte, ele tem que ser, a composteira tem que ter o tamanho que você consiga manusear ela, entendeu? Por quê? Ela não pode Você ser quis manusear, você muito acessar, grande. Eu tenho que acessar, porque porque eu ela é tenho que pizza, revirar, ela eu fica. tenho que revirar todo o material, né? Então, ela não pode Ah, ser nem muito larga, nem muito comprida, entendeu? E nem muito alta. Então, ela tem que ter ali, talvez, um tamanho bom, uns 2 metros por 1,60 m, 2 metros de comprimento, 1,60 m, 1,80 m no máximo, e ela, na altura, também 1,60 m, por aí. Ela é o tamanho que uma pessoa consiga gerenciar ela. Não pode ser, por exemplo, eu vou fazer uma composteira de 3 metros de comprimento. Aí não, é mais difícil, entendeu? Então, o ideal é você ter um tamanho que você consiga manusear ela com facilidade. porque na verdade tem que ter pelo menos uma pessoa para fazer esse trabalho, senão vai ter que ir várias pessoas toda vez para fazer o trabalho. A gente geralmente tem as pessoas que vão ali, uma, duas pessoas que estão ali prontas ali para abrir a composteira rápido, colocar as coisas, misturar e fechar. Então, a gente tem, geralmente é um monte de gente trazendo o composto, mas é 2, 3 pessoas no máximo manuseando ali. Por quê? Porque Tá. uma pessoa revira a composteira, coloca o composto, revira, e outros vão Ah, jogando as folhas e vai acomodando ali, porque tem que ser um processo rápido. Você não pode ficar com ela aberta ali. Entendeu? Por quê? Porque a ideia é não juntar bicho, é não dar oportunidade para esse tipo de já coisa. vamos, Entendeu? Então, já vamos falar dos bichinhos. Vamos lá. peraí, você falou. Você fez uma Os pergunta, peraí. materiais básicos quais são? Porque depois eu Isso, ó. volto com uma outra pergunta que eu vou Tá bom. perguntar para você, porque é assim, é uma Ah, ideia bacana, uma ideia legal, né? Mas você sabe. Então vamos lá. Quais são os materiais básicos? É fácil de fazer ó, pelo que você explicou. é fácil de fazer. Então, o que você precisa? De galhos. Você pode ter Galho. algumas chapinhas de madeira. Esse é mais para proteger o solo. Não é uma coisa de madeira de 2 metros dessa, não. Aquelas lasquinhas de madeira, uma coisa é, Lasca de mais árvore, bruta. folha. Casca de árvore, essas coisas. Ou aquelas folhas de palmeira grande, uma coisa mais bruta, né? Aí você Tá, tem feito isso, o chão, né? Protegido o chão, aí você tem galhos em volta para fazer esse ninho, esse murinho, né? A gente também tá, tem, em toda a volta da composteira, a gente prega estacas, né? E amarra para ela não sambar, né? E a uhum. gente tem ramagens diversas e folhas. É isso. E uma enxada, acho que é o que precisa. Não precisa mais do Uma que isso, não. Não precisa enxada, ter mais e material. boa vontade, né? E boa vontade. E boa vontade. Construir a primeira, eu acho que a parte mais difícil que tem desse trabalho enfim, as estacas ali. Para ela Eu ficar acho que é bem o firme. primeiro. É. Aí depois você Vai ter mais consegue. trabalho, mas também não é assim, também, do outro mundo. Entendi. É uma coisa que dá para fazer. Então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é Ai, assim, é uma pergunta importante porque
por exemplo, o pessoal que quer fazer o projeto, quer começar, a gente já viu que tem que ir na subprefeitura, para não ter aquele problema, né? O ambiente, como é público, você lida com várias pessoas. Exato. Então, tem a pessoa que gosta de passear com o cachorro, o outro gosta de ler, o outro gosta de levar a criança para brincar, o outro gosta de ficar olhando a árvore, outro passa pela praça, nem vê o que ela tem, quer dizer, mas as pessoas vivem num bairro, no mesmo ambiente, e, né, só vem a beleza quando elas param para observar. Minha pergunta é, tem gente que não gostou dessa ideia? Teve resistência? Como é que vocês contornaram essa situação? Porque eu sei que já está instalado, né? Então, se alguém falou assim, mas isso aí vai trazer bicho, sei lá, alguém que não conhece, por exemplo, que não tem orientação, né, adequada sobre o assunto. São várias perguntas aí, mas deixa eu tentar decompor a pergunta. Então, vamos lá. Vai numa. Alguém não gostou? Eu vou mirar numa e se eu lembrar depois das outras. Se eu não lembrar, pessoal, escreve aí nos comentários aí e me lembra das perguntas. Vamos lá. Eu vou falar da minha experiência. Da minha experiência, que eu acho que eu adoro a composteira, eu sou fã número 1, eu sou o cara que incentiva, que bota pilha também. Mas no começo eu era totalmente reticente. Então você era reticente? Eu mesmo, reticente. Você? Reticente. Eu mesmo. Eu mesmo no começo era muito reticente. Por quê? Porque eu acho que tudo que é novo, ele, num primeiro momento, causa um pouquinho vamos dizer assim, coloca em xeque as pessoas, né? Elas se posicionar, sou contra, sou não sei o quê, é mais fácil essa primeira resposta, né? Então, quando o pessoal estava nesse processo de montar as composteiras, eles fizeram um trabalho de informativo, que eu acho que é principal. Você tem que informar as pessoas, vamos botar daquela praça X, bater nas pessoas, explicar, colocar um papel explicando tudo que vai ser feito, que não vai juntar bicho, que bababá. Ou seja, você não era da turma que criou o projeto da composteira. Você foi convidado a conhecer o processo. Isso. Bateram lá e falaram assim, nós vamos fazer isso aqui. Não, aqui no bairro eu interagia bastante. A gente tem, o grupo é grande, a gente interage bem e tudo, mas quando levaram essa ideia, muita gente foi reticente. Eu não vou dizer que contra, né? Contra é uma palavra muito forte, mas foi reticente. E o pessoal fez a informação, explicou 1, 2, 3, 10 vezes. Mas aí eu confesso, aí eu falo para mim, eu confesso aí para vocês que talvez eu não tenha chegado da maneira que eu entendia, ou eu não compreendi aí, na plenitude a ideia. Então, aí eu me informei, e aí eu fui lá, falei, eu vou lá e vou dar uma olhada, o que esses caras estão fazendo? Aí eu fui lá, aí era outra coisa. Porque quando você vê as coisas acontecendo, é outra coisa. Você vê que é um processo super rápido, é um processo super legal, você começa a se envolver com as pessoas. Então, o que eu posso dizer é assim, o processo de informação, explicação é fundamental. Entendeu? A gente acha... Porque o que acontece? Quando a gente olha quando fala compostagem, a primeira imagem que me veio na cabeça, eu confesso a minha ignorância, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi de um lixão. Eu falei, eu não quero um lixão na porta da minha casa. Mas o que é? É a falta de informação. Vai encher de rato, hein? Barata, rato. Exato. Não é nada disso. Entendeu? O pessoal informou tudo, mas você tem alguns conceitos na cabeça. Você acha que no começo o que faltou, talvez, foi um pouco mais de informação didática para que não criasse tanto... Talvez a informação... Não, a gente está passando essa ideia, inclusive, a live é com isso, são ideias que deram certo. Então, se a gente puder ajudar as pessoas que estão, né, vendo e falar, antes de tudo, prepara um projeto, já vê na subprefeitura, já pega o número de assinaturas que quer fazer. Eu acho que tudo envolve isso. Fazer a subprefeitura trabalhar. Eu acho que assim, não é só consertar a rua. Entendeu? Não. Subprefeitura, sabe, São Paulo, gente, aqui tá uma maravilha, tá tudo em obra. Vai ter eleição, tá uma maravilha. Subprefeitura, mas isso aí é uma coisa que a comunidade, eu não dependo da ação
dos órgãos estaduais ou municipais para fazer. Se eles autorizarem, vai lá, a comunidade mesmo já faz e Sim, implanta, né? sim, Isso sim. é legal. Eu acho O isso pessoal, bacana. assim, o pessoal informou, explicou, assim, isso eu tenho que... Se alguém O um problema dia era eu. disser, o que O você está problema era fazendo eu aqui? mesmo. O Não, problema eu era falo eu assim, mesmo. não, eu sei, mas tô falando, mas se o pessoal pegar assim, se um dia eu pegar e falar, mas quem fez isso? Ó, nós fomos lá, tal data, falamos com Isso fulano, é tá tudo importante, autorizado. é importante ter. E essa é a minha É, opinião, né? Essa é a minha opinião. eu Eu acho não que é posso de uma. falar feito Olha antes, lá. porque era o grupo, teve os pioneiros lá que fizeram, né? E eu É. queria até fazer uma observação, né? No começo do trabalho, não tinha documentação, né? Do trabalho, assim, era um trabalho legal da compostagem. Aí eu me encantei tanto que eu comecei a filmar, bater foto, eu fiz filminho na época, coloquei em tudo Virou que um foi lugar de documentário. premiação. Os mini documentários. Não é bom? Não pode ser muito grande também, mas eu dei resposta, eu imagino assim, eu dei resposta a pessoas que talvez, como eu, não conhecessem. Então eu falei, bom, eu pensei, Então, já bom, criou um talvez tenha mecanismo. mais gente que não conhece também, entendeu? Que poderia estar participando. Então eu fiz uma série de videozinhos de composteira montada do zero, de uma alimentação do dia a dia, da fumacinha saindo da composteira, porque quando você abre a composteira para alimentar, se um dia está frio, sai Hum, a fumaça, porque é quente lá dentro, deve ser lá uns. Uma vez eu lembro que uma das nossas amigas levou lá daquele termômetro, um termômetro grandão, que tem é um especial para medir coisas, hum. ela colocou lá, deu acho que 60 e poucos graus, então é um negócio legal. Vai. Então, acho que Vamos lá. informação É o principal. Aliás, é o principal. eu preciso dar uma informação aqui. Desculpa interromper a live aqui. Para minha irmã, se ela É. estiver aqui escutando a Terra e Condomínios, por favor, ajuda a nossa mãe, que ela quer entrar na live, ela não está conseguindo. Ela mandou um recado: filho, eu não estou conseguindo entrar na live. Então, se minha irmã puder ajudar, a gente passou todos os trâmites aí, mas vamos ver. Não consigo interromper agora para ajudar minha mãe, mas depois a gente passa a gravação também. É, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu lembro que tinha Posso mais levar pergunta aí. qualquer? Posso levar? Oi? Não, ainda não teve, não. A minha irmã está aí, ela vai falar com a minha mãe. Ó. Tá, Vou tá bom. perguntar uma coisa para você. Duas, aliás. Fala. Vamos fazer uma pergunta já dupla aqui. Posso Ixi, levar vamos qualquer lá. coisa para a composteira? E de quanto em Não, quanto tempo a gente alimenta a composteira? Por que eu não posso levar? não, não pode levar. Você tem que. Você pode. Vamos lá, de forma resumida aqui, para não ficar muito extenso o É, negócio aqui. Você pode levar qualquer tipo de casca de fruta, legumes, cereais, casca de ovo, pó de café. Tudo isso é bom para jogar na composteira. Principalmente o pó de orgânico? café orgânico, tudo que é orgânico. Agora, você não pode levar, não, de Aí, jeito ó, nenhum, não. Anotem. qualquer tipo de carne não. Frango Nada de pode. levar carne. Quem? Não, vamos Frango esse pode. nível. Peixe pode. Frango é carne também, peixe também não pode. O que não pode na Bacon. composteira, por exemplo, qualquer coisa que tenha papel, por causa da Plástico química. não pode. Plástico não Plástico nem pode. pensar, plástico nem pensar. Não, não ali é uma composteira, ali é só um material orgânico e sem nada de carne, porque Não é que o a cara, por carne exemplo, o cara vai apodrece. alimentar. Eu imagino alimentando assim com aquele saquinho de folha. Aí ele faz assim, entendeu? Não pode, Não, tem que tirar. às vezes o pessoal está colocando, escapa da mão, a gente vai lá e tira o saquinho. Porque é Mas alto, no 1,60 m. não, essa é maior, mas ela, com o passar do tempo, depois eu até posso comentar o que acontece com ela, mas deixa mais para frente. Tá bom. Aí você Então, fez a ó, outra não pergunta pode que eu levar quero. carne, não pode levar Não, coisas que apodrecem. Né? casca de ovo pode, cereal pode. Por exemplo, assim, não é legal levar coisas muito oleosas, óleo. Vou jogar óleo aí dentro. Não é legal. Entendi. Entendeu? Então, essas coisas mais naturais, mais cascas, mais. Então, e de quanto em quanto tempo eu vou alimentando a composteira? Então, o que acontece Uma aqui é o semana, seguinte. 2 dias, 3 dias, um mês, um Não, não, ano? não, não. Não, não. Como a gente tem várias,
cada semana a gente faz um rodízio de composteira, porque ela precisa ficar um tempo Ah, ali assentada, vamos chamar assim, né? Então, a gente, mais ou menos, a gente faz a cada 15 dias, a gente volta nela, às vezes um pouquinho mais, dependendo do número de composteiras ativas, vamos chamar assim, que a gente está alimentando. Então, não entendi. É cíclico, então é é uma hora simples. é outra e vai indo, né? Tá. Se você E aí, por tiver exemplo, duas, por se exemplo. alguém tiver, por exemplo, uma composteira em casa, que uma vez por semana, sei lá. Então, mas peraí, esse tipo de composteira não dá para fazer em casa, não é para fazer em casa. As Olha, melhores é para explicado de novo. Essa jogar. aí é para. Nós estamos dando ideias que deram certo para o bairro de vocês ou para os condomínios. Aí que nem eu Isso. estava agora falando com o pessoal da Terra e Condomínio, aí eles já pensaram em 2 espaços, por exemplo, dentro de um prédio. De repente Ok, fica se legal. você tem um prédio, uma área, não é para fazer É, no jardim área da tua casa com livre. costeira airada. Pelo amor de Deus, não é para fazer. Entendeu? Tá. Na sua residência, Tem você faz um as outras minhocário, para fazer. Que nem a Ana falou, tem elétrica lá. Você já. tem elétrico, você tem outro modelo. Esse modelo que eu estou falando para vocês é só para áreas Bom, abertas, grandes, uma praça, assim, entendeu? uma coisa que eu aprendi com você que eu achei legal, que o bicho lá, de tanto que, inclusive, acho que alguém escreveu aí que eu estava lendo, que é tão quente lá dentro que os bichos, Então, na realidade é o eles não seguinte, gostam de frequentar lá a composteira. não Escorpião, gosta. formiga, essas Não, não, coisas, não, não, que é não normal, né? tem. Porque escorpião em São Paulo até no interior, mas não aqui. Então, o que acontece é que a temperatura dentro da composteira ela é muito alta, porque acontece um processo ali, são Você já bactérias. mediu? Você já mediu Então, quanto foi? já medimos, foi, acho que tinha lá na casa dos 60 graus, é quente pra caramba. É, eu tenho Uma até um filminho, sauna. eu fiz um filminho, cara, tá Ah, lá no Facebook, no YouTube do Espaço Funcional. Tem lá todos os filminhos os primeiros que eu fiz, né? Estão todos lá. Spaco Funcional MP. Se você entrar com essa no YouTube, você acho que tem uma playlist de versos. Lá tem um monte de filminho que eu fiz. E um deles foi um dia que estava mó frio. E a gente foi alimentar a composteira. Aí quando abriu a composteira, saiu aquele vapor, aquela fumaça, né? Por quê? Porque tinha uma diferença de temperatura muito alta, né? Tava muito frio aquele dia e a composteira tá fervendo lá por dentro, tá um calor danado, né? E isso evita bichos, né? Que você tinha me perguntado aí lá para trás lá sobre os bichos, a evita. preocupação por quê? Porque as pessoas acham que algumas atividades que você faz fora da praça, natureza, que é acumular lixo, na verdade que não é isso. A gente acabou com essa, né, essa ignorância entre aspas, né? O que funciona, né? Então, eu Sim, acho que isso é importante, porque o bicho não quer calor, não, o bicho quer sombra. não, ele quer, Qualquer um, exato. até inseto, ele não Óbvio, gosta. O calor o sol óbvio. é inimigo dele, entre Então, aspas, né? óbvio, a gente tem que fazer uma restrição. A composteira, ela tem aí uma vida, né? Ela tem os Uhum. bichinhos que vão lá, tem minhoca, tem uns bichinhos lá que eu não sei nem qual, o nome científico dos bichinhos. Ele tem ali um ecossistema, entendeu? Besouro. O que a gente não quer é que venha aqueles baratão, a gente não quer que venha rato. Por isso que a gente é bem seletivo no que a gente coloca lá na composteira. E Tá. protege ela bem, né? Faz aquele muro que eu mencionei de uma maneira bem que não seja acessível fácil para os bichos entrarem lá dentro, entendeu? Tá. Ó, Eventualmente tem os bichinhos que comem lá, entendeu? Isso é normal, é do ecossistema da praça. lógico. Deixa eu te perguntar, que tem uma pergunta aqui da Ana também, Ana Caruso, lá de Curitiba. Teve algumas Ah, outras, também o pessoal falando sobre a anaeróbica, umas coisas interessantes aqui, depois eu volto. São usados, tá. não são usadas minhocas em composteiras? Então, Minhoca. na compostagem do minhocário, sim. Entendeu? No Existe minhocário uma de compostagem de minhoca. minhocário, ó. Aí, é legal. Minhocário, geralmente tinha aquelas caixas azuis, tal, que você coloca a serragem, coloca, coloca lá as cascas, enfim, mistura tudo lá e tem e você coloca as minhocas lá dentro, elas passam de uma caixa para outra, enfim.
essa é um modelo. Nessa aerada, você também tem, porque ela está no solo, né? As minhocas sobem, elas transitam ali, entendeu? Elas transitam, então, mas é diferente do miocárdio. O jeito Olha, de trabalhar é diferente. eu fiz uma pesquisa aqui, pessoal. É muito legal quando você entra e bota compostagem no Google. Ó, algumas para os processos em Minas Gerais que o pessoal fez de compostagem, e tem, aliás, como ensinar a fazer. Existem uns cursos aqui, ó. Curso de Tem. compostagem de resíduos orgânicos. Desde 2003 existe isso aqui. Curso de capacitação para a operação do processo. E aí um cara que fez chamado Schenkel, em 94, escreveu: o lixo não é apenas um fenômeno acidental de nossa sociedade. Ele é uma consequência lógica da forma que nós produzimos e consumimos. Sim. Olha que beleza. Gostei dessa frase aqui. Então, deixa eu só responder essa pergunta aí que você falou dos bichos também, cara. O que acontece? Manda lá. Numa das praças que a gente tem a composteira, é uma praça que tem muito trânsito, né? E tem muita gente com cachorro, muita gente... E é aí que mora o perigo, porque o que acontecia? Por incrível que pareça, o pessoal pegava recolhia o cocô do seu cachorro no chão e jogava em cima da composteira. Não tem muita lógica para mim um negócio desse. Colocou dentro de um saquinho, leva para casa, põe no lixo público, não dentro da composteira. Aí o que a gente fez? Eu fiz uma série de cartazes bem humorados ali. Um dia eu até posso compartilhar aqui, que não dá para mostrar. Mas eu fiz uns cartazes bem legaizinhos e a gente pregou lá, né? É educativo, cara. As pessoas... Hoje em dia não acontece mais isso, mas acontecia, a gente fez os cartazes, colocou lá, foi bem humorado, então as pessoas não se ofendem. Falou, entendeu? isso aqui não é que nem... Instalaram lixeira na sua rua aí ou não? Aqui na nossa rua em Perdizes, no bairro de São Paulo, pessoal, colocaram um monte de lixo bonitinho, com tampinha, tem sempre plásticozinho para colocar lixo dentro. Mas os caras que estão pastando cachorro, vai lá e jogam... Mas lá dentro, cara, depois fica aquele cheiro lá, porque o cara demora para passar para escolher. Poxa, leva para casa. Você tem o seu próprio lixo para, né? Mas isso a gente vai ensinando, né? O burro velho também aprende. Ó, o Spamp Outlet, ele já deu algumas dicas super legais aqui, ó. Ele escreveu: é só montar uma caixa plástica, intercalar terra vermelha de barranco e casca de fruta, legumes e verduras. E deixar por 3 meses. Olha que legal. Ele está falando da minhocárdio e tal. Bacana. Do miocárdio. Bacana. Também trabalha por camadas. É legal, é legal. Compostagem é isso que eu ia falar agora com você. Precisamos dar uma acelerada aqui, porque o Instagram ele tem 1 hora só, né? Tá, então, bicho, vamos lá. Falou. Mas... Quanto tempo demora o processo de compostagem? Você já me falou? Depois que a gente abre... Então, desculpa, não entendi. Depois que você abre a composteira, o que a gente faz com o composto? Isso você me explicou, achei muito legal. Presta atenção aí, pessoal, que essa dica é joia. Então, vamos lá. Deixa eu só responder uma coisinha antes aí. Depois da gente feita a última alimentação da composteira, e dependendo do tamanho dela, ela fica aí mais uma média de 6 meses ali descansando, tá? Que a gente chama ali, ela fica ali processando ali. Então, a gente não alimentar ela é até uma coisa engraçada, porque ela dá uma murchada, assim, né? Porque tá lá, tá sofrendo todo o processo de fermentação dela ali, né? Os bichinhos comendo. Fermentação, isso. Fermentação, né? Aí ela dá até uma murchada. Então ela pode ser grande, mas com o passar do tempo ela diminui. Ela então, murcha. Essa é a única observação. Ela dá uma murchada, mas é normal, tá? E aí você falou o que mesmo? Desculpa, Chico. O que a gente faz com o material da compostagem? Que depois então, vocês vão utilizar para alguma coisa. Isso, o combinado nosso é o seguinte, né? As pessoas levam, a gente pesa, a gente pesa o que levou e pesa também depois, quando abrir, a gente pesa o material processado, né? Então, o que a gente faz a destinação? Porque a gente tem que fazer planilhamento, só para isso, tá? E o que acontece? A gente faz 2 coisas. Uma, as pessoas que contribuíram têm direito à sua cota aí de levar o material para suas casas, para os seus jardins, para pôr em vaso, enfim, para utilizar do jeito que quiser.
E uma outra parte a gente usa na própria na praça, porque aí a gente pega, coloca em volta das árvores, das ramagens, enfim, a gente dá uma turbinada ali, uma geral na praça, entendeu? Então a gente cuida também da praça, por isso que eu falei que Que o é um importante da material sua dúvida rico, né? É um é um material material rico, rico, é um adubão. é um adubão. Então a gente está, por exemplo, as composteiras que foram abertas agora nesse tempo de pandemia foram direto para usada na praça, né? Porque aí não teve a interação das pessoas, né? Então não teve Tá. todo mundo indo lá. Então não. Então já, às vezes você tem que abrir ela. Então você abre ela rapidinho e coloca ali, dá uma geral na praça, coloca nas plantas, tudo e acabou. Beleza. Como acondicionar agora, isso é importante, pessoal, como acondicionar a matéria orgânica em casa para você levar para a compostagem? Tem material orgânico para a gente levar. A gente falou sobre o que a gente usa da natureza, mas o que o homem leva para lá, né? São as cascas, Então, ovos, tudo aquilo que você me explicou isso. agora há pouco. Como é que eu levo, né? Então, na realidade é o seguinte, dentro da sua casa, do seu apartamento, você tem que acondicionar elas ou naquelas caixas grandes, sabe aquelas caixas grandonas que vendem em qualquer lugar, aquelas de plástico grandona? Geralmente em loja de coisa de japonês. Né? Exatamente. Vendo aquelas Então, caixas herméticas. hermética, mas, cara, precisa ser a que fecha mesmo, tá bom? Uhum. Por quê? Porque senão, aí você vai arrumar um problema na sua casa, se você deixar lá a caixa mal fechada. Na dúvida, pega aquelas caixas de açaí, sabe? Aquelas caixas que lacra bem. Então, pega um monte daquelas caixinhas, coloca lá dentro e lacra e deixa fechada. Porque se você deixar, pegar aquelas caixas grandonas que não vedam muito, porque tem as que vedam pra caramba e tem outras que não vedam porcaria nenhuma. Nessas que não vedam nada, ali é só para negócio, só para não ficar para fora. Aí você arruma problema, né? Você arruma problema, porque e aí você por exemplo, junta durante uma semana e já leva para composteira. Exato. Aí a gente aqui no bar tem um esquema de qual composteira vai alimentar, todo mundo tem. A gente avisa, todo mundo sabe. Já tem organograma, já tem. A 1, a 2, a 3, né? Já tem. A 4 está precisando. Legal, tá vendo? Essa semana é na Praça 1, na outra semana é na Praça X, na outra semana... Então, tem que ser bem organizado. Se você errar o organograma, você vai chegar lá, a composteira está toda... Né? Não, a gente avisa com antecedência, né? Todo mundo não tem esse de levar para a praça errada, né? A gente vai levar para a praça certa. E outra certa. coisa, né? Fez o processo, trabalhe no processo, né? Não nada de fazer só por fazer e deixar a coisa a Deus dará lá. Porque isso é um grande exemplo que eu falo para as pessoas. Isso é uma ideia que deu certo, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, não fica inventando. Porque eu vou fazer a casa... Faz, ou melhora a ideia. Aí é outra coisa, pesquisa. Que nem eu fiz aqui para conversar nessa live com você, eu também pesquisei um pouco, não ia ficar, né? Para não saber, perguntei para você, óbvio. Então, eu acho que é uma excelente ideia, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu particularmente não conhecia, agora estou vendo que... a interação, só de você falar que é criança adora isso. Criança adora. Elas estão super ligadas, né? Se você falar... A gente já era assim. Talvez tenha um hiato de alguma geração que não cuidou tanto, porque talvez não tenha tido algum processo sobre o meio ambiente. A gente desgastou demais o meio ambiente para retornar ele. Eu, como montanhista, acabei vendo muita... um ano eu fui numa montanha, tinha bastante neve, na outra já tinha menos, né? Então a gente vê as cidades vindo... Né? Então o cara joga um papel no chão, faz alguma coisa, deixa que cata, né? Então, para mim, o maior orgulho é catar um papel e jogar no lixo, não tem problema nenhum. Na realidade não tem mesmo, se alguém veio fazendo isso e ser uma boa ação, sei lá, se eu puder fazer uma compostagem, quero fazer uma com vocês aí, quero conhecer, né? Vou estar aí no sabadão. Claro. Sabadão a gente está limpando as praças aí, ó, vassourinha, ó, né? Então a gente vai estar aí no dia da limpeza. Dia 19, Dia Mundial da Limpeza aí, todo mundo limpa seu canto. Se não vai poder sair, se está aí na sua casa, na pandemia,
não quer ter muito contato e tal. A gente vai reunir o pessoal na praça, não vai ter aglomeração, a gente vai fazer. Mas quem puder fazer na sua rua, no seu bairro. Eu vi muito isso nos Estados Unidos, quando eu estive por lá. O pessoal adora fazer isso. No Brasil também tem esse tipo de coisa, mas é legal fazer. A gente aprende rápido. O brasileiro sabe usar máscara hoje em dia? Não sabia, pô. O que aparece na imprensa é só 2, 3% para aparecer da matéria, gente. Bom, você nem vou perguntar, né? Você recomenda, óbvio, né? Que as pessoas façam. Claro, recomendo. Recomendo fazer da maneira certa, organizada. Como Não você ensinou hoje. De qualquer jeito. Recomendo fazer da maneira certa. Faça da maneira certa, não tem como dar errado. Agora, se fizer mais meia boca, meu, aí não tem Vai jeito. ser, né? vai ser mais aquele, né? Um troféu para a praça, né? Que daí vai Não, aí não dá. Aí ninguém vai ajudar, cara. A gente não faz nada sozinho e a gente precisa, no mínimo, do apoio de quem está no entorno. Se a gente fizer errado, fizer um negócio, vou fazer uma composteira, vou fazer ela toda feia. Não, aí, pô, você vai olhar, a pessoa vai olhar e falar, pô, a composteira lá tudo feia. Faz um negócio bonitinho, pô. Vamos fazer um negócio, é para fazer, faz um negócio bonitinho. Vou fazer uma. Ó, gente, se quiserem abrir perguntas, porque nosso prazo vai encerrar daqui a pouco. Eu quero fazer uma composteira aerada. Como eu adquiro conhecimento para fazer essa composteira? Olha, isso. Se você eu já fiz umas pesquisas aqui, mas tem um jeito mais fácil, por exemplo, que eu digo faço assim, mais acessível de uma forma prática de se ver. Vocês aprenderam fazendo. Alguém trouxe a ideia. De alguém. Entre em contato com a gente. Isso. Entre em contato com o grupo no @vilabeatrizidajataí ou no e-mail vilasbeatrizidajataí@gmail.com. Alguém pode escrever aí? Acho que tinha escrito, alguém tinha escrito aí. Acho que foi a... Provavelmente a Mônica escreveu. Pede para ela escrever aí. @vilasbeatrizidajataí, que são as vilas que a gente... que participam desse projeto, né? Ou no vilasbeatrizidajataí@gmail.com. Lá o pessoal entra em contato, o pessoal responde. Se está com dúvida, quer falar com a gente, entra em contato lá no Espaço Funcional, eu direciono também, entendeu? Não consigo achar o pessoal. Entra lá no Espaço Funcional, manda uma mensagem para mim e eu direciono a pessoa para o grupo lá. Ninguém vai ficar sem informação. Ninguém fica sem informação. Ninguém fica sem resposta. Estamos com 15 segundos finais da nossa live. Eu agradeço imensamente a sua participação. Fica aqui meu grande abraço. Estamos no 6, 5. Obrigado. Tchau, pessoal.